A vida no planeta Terra é um verdadeiro milagre. A vida nasceu em um planeta ainda muito novo, sobreviveu a diversas extinções em massa e continuou a evoluir e a se desenvolver ao longo do tempo. Como resultado disso, os humanos surgiram no palco da história. Boa tarde a todos! Que bom que as coisas correram dessa forma. Todos os humanos vieram dos macacos, assim que todos nós aprendemos na escola. Mas além desses nossos ancestrais de rabo, há algo que nós devemos agradecer por nos permitir nascer nesse mundo. Há muito tempo atrás, aconteceu num planeta um evento impressionante chamado Explosão Cambriana. O tempo geológico anterior a isso é chamado de Criptozoico, ou seja, uma era onde a vida estava oculta. Mas após o período Cambriano, a situação mudou completamente. Diversos organismos multicelulares saltaram por detrás das sombras como em uma festa surpresa, para a alegria dos paleontólogos, ou mais ou menos assim. Uma grande quantidade de fósseis dessa época foram encontrados dentro dos estratos rochosos. Isso nos mostra que diversos seres começaram a surgir repentinamente e que eles finalmente obtiveram conchas, exoesqueleto ou endoesqueleto. Como resultado disso, esses seres foram eternizados no formato de fósseis e com isso aumentaram as chances de serem encontrados. Deixando de lado a razão desse ocorrido, fato é fato. Os mares do Cambriano estavam abarrotados dos mais diversos moluscos, equinodermos, trilobitas e outros seres estranhíssimos. Até mesmo os cordados, do qual nós humanos fazemos parte, apareceram pela primeira vez nesse período. Se não fosse pela explosão cambriana, provavelmente o planeta ainda estaria transbordando de seres microscópios como algas e bactérias primitivas, e organismos unicelulares sem um núcleo. Para começar, nem mesmo o inventor do microscópio teria nascido. Simplificando, esse foi um passo muito importante para a evolução. Tão importante quanto seu interesse é para nós. Mas afinal, por que a explosão cambriana aconteceu? E após ela, quais foram as mudanças? Bem-vindos a esse canal! Nós vamos averiguar tudo isso a partir de agora. Então vamos começar! A mudança dos seres. Se pudéssemos voltar no tempo para antes da explosão cambriana e ver com os nossos próprios olhos o planeta do período Ediacarano, poderíamos não reconhecer a nossa terra natal. Naquele tempo não havia nada no solo e as mais diversas formas de vida estavam concentradas dentro da água. Os seres dessa época tinham formas completamente diferentes de agora. Tinham um corpo mole e se movimentavam muito pouco. Eram criaturas misteriosas que mais se pareciam com um esboço de um organismo multicelular. Alguns com formato de disco, outros com formato de um embrião coberto por uma película. Seres vendianos com a aparência de uma colcha. E o estranho Inária, que se parece com um saco cheio de lama. Resumindo, um desfile de seres bizarros. Esses seres viviam dentro do mar, vivendo em paz, em cima dos tapetes de cianobactérias. Alguns deles absorviam os nutrientes pela superfície inferior do seu corpo, enquanto outros se empenhavam em manter a dieta, filtrando a água do mar e absorvendo apenas uma quantidade mínima de nutrientes. Ou seja, era um paraíso na Terra, onde todos viviam em total paz. Esse período onde nenhum ser devorava o outro é chamado de Jardim de Ediacara, fazendo uma referência ao Jardim do Éden do Velho Testamento. Sim, os paleontólogos também possuem senso de humor. Porém, antes da explosão cambriana, apareceu o primeiro predador nesse jardim. Com a aparição de um predador, a relação presa-predador foi gravada para sempre na natureza. O botão da evolução foi apertado. Aqueles que atacavam passaram a continuamente desenvolver novos métodos de caça, enquanto aqueles que se protegiam começavam a resistir ao máximo, se recusando a se tornar comida de alguém. A partir disso, como um efeito dominó, uma corrente de mudanças repentinas começou a acontecer. A maior mudança é provavelmente o desenvolvimento do esqueleto. Muitos seres, como conchas e crustáceos, ganharam um esqueleto formado por biominerais. Os músculos se desenvolveram, o corpo ficou ainda mais forte e duro, além de se tornarem capazes de se movimentar. E assim que ocorre a simetria bilateral, onde o corpo e os órgãos se tornam simétricos, se tornaram capazes de se movimentar ainda mais ativamente. Para completar, temos a cefalização.
A cabeça se formou na parte frontal do corpo, assim como os primeiros sinais de um cérebro, ou seja, o sistema nervoso, nascendo assim os órgãos sensoriais. Por exemplo, um ser que vivia nos mares do Cambriano chamado Opabinia, que acredita-se que possuía 5 olhos. Apesar de que a maioria dos animais não precisam de mais de 2 olhos, ainda que seja para procurar alimento. E mais ou menos assim eram as características comuns entre os seres que viviam antes da explosão cambriana. Mas então, mais especificamente, quais eram as espécies que existiam nesse período? O primeiro nome a vir em nossa mente é com certeza as trilobitas, com uma aparência que nos remete a um inseto gigante do espaço. E não podia ser de outra forma, as trilobitas são classificadas como artrópodes, sendo parentes dos insetos, aranhas e crustáceos. Elas chegavam a medir aproximadamente 1 metro de comprimento e seu corpo era coberto por uma casca dura. Mas mesmo essa casca dura era inútil perto do terrível predador chamado Anomalocaris. O Anomalocaris era um ser da classe Dinocarida, cujo nome significa caranguejo terrível. Eles possuíam barbatanas na lateral da região abdominal, uma boca sinistra que se assemelha à mandíbula de um inseto e os olhos esbugalhados. A única palavra para defini-los seria terror. Esse terrível monstro foi o primeiro predador gigante que apareceu nos mares cambrianos. Além dessas estranhas criaturas, nessa época também existiam seres muito familiares, como as esponjas marinhas e moluscos, pólipos e águas marinhas, assim como também os primeiros crustáceos e ágnatos. Entre a fauna da época também existiam seres extremamente misteriosos, como por exemplo o Vetulicolia. Em qual classe se encaixa essa criatura, que parece ter falhado em se tornar um peixe? A resposta ainda é desconhecida. Resumindo, tudo era praticamente como um museu de bizarrices. A provável causa. Há décadas, os pesquisadores trabalham para desvendar o mistério por trás da explosão cambriana. Até mesmo o famoso Charles Darwin quebrou a cabeça com esse fenômeno. Ele, que defendia que os animais evoluíram gradualmente, não pôde adotar em sua teoria uma realidade chamada explosão cambriana. Na realidade, até hoje não sabemos o que se tornou o estopim para a explosão cambriana, há 550 milhões de anos atrás. Mas existem diversas teorias em torno da sua causa. Primeiramente, temos a teoria que diz que a causa estaria no campo magnético do planeta Terra. Naquele tempo, o geomagnetismo estaria instável, fazendo com que os polos trocassem de lado frequentemente. Por essa razão, a magnetopausa, que funciona como um escudo que bloqueia as partículas carregadas vindas do espaço, estava muito próximo da superfície terrestre em comparação com os dias atuais. Sendo assim, as partículas carregadas caíam sem dó sobre a Terra, causando uma mudança na estrutura atmosférica. E esse fenômeno causou uma diminuição da camada de ozônio. Em outras palavras, o Sol se tornou em um terrível raio laser que torrava o planeta com os raios ultravioletas. A partir dessa mudança no meio ambiente, novas estratégias de sobrevivência se tornaram necessárias e as conchas e os exoesqueletos que os animais desenvolveram não somente os protegiam dos predadores, mas também bloqueavam os raios extremamente prejudiciais. Também não podemos deixar de ver a grande atuação do oxigênio. Se não existisse o oxigênio, não existiriam nesse mundo animais grandes e complexos. O período cambriano foi exatamente um período onde a concentração de oxigênio aumentou na atmosfera, assim como dentro da água. Através do oxigênio, se tornou possível uma aceleração do metabolismo, criando as condições perfeitas para a aparição dos primeiros predadores. E assim, começou uma corrida armamentista entre as presas e os predadores. Escutar o som dos dentes do seu inimigo bem próximo do ouvido se tornou um fator para apressar essas mudanças. Os filtradores também tiveram um papel importante no aumento da concentração de oxigênio na água. A água que se tornara turva por causa dos plânctons foi purificada e agora transparente deixava passar a luz solar até em locais mais profundos. Dessa forma, o ambiente da fauna naquela região melhorou, expandindo a área de sobrevivência. Existe mais um fator importante que surgiu nos animais do Cambriano: a reprodução sexuada. Graças a esse método de reprodução, nascia uma grande variedade de animais, e através da constante mudança em suas formas e estrutura, se tornou possível obter-se uma grande diversidade. Resumindo, de todos os ângulos, os benefícios foram enormes. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua visualização.
Até o momento, o mistério da explosão cambriana não foi completamente desvendado. A única coisa certa é que nós devemos ser muito gratos por seres como as trilobitas ou os terríveis camarões gigantes. Porque se eles não existissem, nós também nunca teríamos nascido nesse mundo. A evolução é realmente um grande mistério. Nos vemos na próxima. Até mais!